Boa noite, Senhor. Meu boa noite, meus irmãos de luz. Meu boa noite, aqueles que estão em casa. Boa noite, aqueles que estão no trabalho. Boa noite, aqueles que estão no leito do hospital. Boa noite, aqueles dentro do nosso Brasil. Boa noite, aqueles fora do nosso Brasil também. Eu me chamo Alaide, sou a benzedeira, com muito amor, com muito respeito, com muito carinho para todas as pedras preciosas. Eu quero falar para vocês, se você estiver doente, seja qualquer problema de doença, pode trazer seus exames, que o Beto aprovou para aqueles que estão doentes, aqueles que o médico foi pro doutor, fez seus exames, acusou de doença grave, ou outra doença que não seja grave, como se fosse o câncer, depressão profunda, trombose, pulmão, fígado, perna, coração. Eu quero pegar vocês, vem para mim, traga seus exames. Eu vou lhe rezar, só a reza. Eu vou arrancar esse câncer, essa trombose nas suas pernas, essa doença grave, doente mental, depressão, seja qualquer problema, qualquer doença. Eu vou pegar a sua causa. E quando eu rezar em você, você pode ir direto no médico, vai fazer seus exames. Vai bater o raio-x, ultrassom, o que você quiser. E aí eu quero ver se você tá com a mesma doença ainda. Não tá? Duvido. Porque, olha, eu tô aqui falando de uma coisa de responsabilidade, grande responsabilidade. Porque tudo que eu tô incluída e outra, problema na justiça. Se você tá com problema na justiça, um processo que está enterrado, que não anda, traga o nome do seu advogado. Traz o nome do seu advogado. E eu quero ver se você não vai receber esse dinheiro assim, ó, piscado de oi. Porque assim que eu puxar o nome dele, ele vai mandar você chamar com você e você vai voltar lá e vai receber o que tem para receber com juro e correção. Gente, eu já faço tudo isso desde 13 anos. Eu tô colocando no canal porque uma colega minha chegou aqui com a dor que não tinha remédio que passasse. E quando eu rezei nela, a dor passou. Então ela falou, bota o canal, Alaide, que você, assim como você curou eu, você vai curar outras pessoas. Então por isso que eu tô colocando no canal. É para fazer o bem. Porque a minha missão aqui nessa terra é para saber, é para fazer vocês que tá doente. Porque câncer, quando ele entra no sangue, é um pouco difícil para curar. Mas eu vou mostrar a você, porque eu já faço cura desse jeito. Quem me conhece sabe que sou eu. Eu faço com o meu médium, que ele é doutor, então ele opera de dentro para fora. E aí depois você vai do seu doutor, vai pedir o raio-x, vai bater sua ultrassom e vai ver que você não está com a doença mais. Eu não estou aqui para brincar com vida de ninguém, não. Quando eu sento nessa cadeira aqui é para falar o que eu sei fazer. O que eu não sei, eu não posso falar, mas o que eu estou falando, eu provo para vocês. Eu vou pegar a questão sua, seja qualquer tipo de doença. Então chega para mim. Vem para mim que você vai ver se você não vai ser curada assim. Com a reza só. O câncer pode vir com câncer alto, baixo,
Se ele tá muito alto, se ele tá mais pequeno, mais novo, vem pra cá. Eu vou provar a você que você vai ficar curada. Desse câncer você não vai morrer. Eu curei uma sogra minha que eu casei com 15 anos. E ela já estava com 70 e tantos anos. Ela estava com a trombose na perna. Fedia. Aquela ferida grande na perna. 40 anos que ela tinha essa doença. Ela ia lá no médico, fazia curativo e voltava para casa e fachava aquela perna com aquele pano. E ali ela ficava. Ela andava com mancando daquela perna enfaixada, saindo aquela água, aquela ferida velha fedida. E ela não podia ir todo dia para fazer esse curativo, porque era longe. Eu morava na roça, mas ela, e era longe da cidade, porque é no Nordeste. Então, quando eu casei com o filho dela, com 15 anos eu tinha, quando eu casei com o filho dela. E quando eu casei, eu falei assim, a senhora não quer uma reza nessa perna? Porque ela me contava que tinha 40 anos. Todo mundo via ela com aquela ferida braba, aquela coisa terrível, gente, é terrível. E ali o doutor disse que ela ia cortar a perna. Ela foi no médico, fez curativo, passou pelo médico, e o médico disse que ela ia cortar a perna perto do joelho. Ela só ia ficar com a perna só. E ela era diabetes alta. Para não passar para outra perna, ele tinha que amputar a perna dela. E sabe, quando ela chegou com essa notícia em casa, me falando, que eu morava com ela, meu marido, o meu sogro e ela. Eu falei, a senhora quer uma reza? A senhora confia em Deus? E ela era crente. Ela é crente. Já morreu há muitos anos. Ela era crente. E ali eu peguei aquela perna dela. Ela sentou numa cadeira, eu peguei a rezar daquela perna. E quando eu rezei, no outro dia, eu rezei por 10 horas do dia. No outro dia, a perna dela tinha parado de correr a água. Eu falei a senhora, eu vou amornar uma água, preparar um banho nessa perna, um sal, outros remédios, vou lavar sua perna. E a senhora não vai mais botar curativo. E nem tomar remédio. No outro dia a perna dela estava sem correr água, sem samura, aquela coisa ruim, fedida. Não tinha mais nada, estava seca, a ferida dela da perna estava seca, gente. E ela disse, parabéns você, moça. Tô novinha e curou a minha perna. Eu tô com tanta vontade, eu tô sabendo que minha perna vai ficar curada. Não vai mais ter essa ferida. E ali foi verdade. Passou o dia, todo dia a perna ficando sequinha, sem inchar, sem correr água, a ferida foi fechando de dentro para fora. A perna dela não amputou e nem ela deu mais ferida. Ela passou com essa perna ainda, ela veio morrer com 93 anos. Ela tinha com 70. Não, ela não tinha 70 ainda, ela tinha 68. Sabe quanto tempo ela passou ainda com essa perna? Curada há 40 anos dessa ferida? 12 anos. 12 anos. Ela disse, mal hora, quando não conheci você, mais tempo que a minha perna já estava curada. Eu falei, mas a partir de hoje, a sua perna está curada. E meus filhos tudo sabem que eu tive 3 filhos de primeiro casamento. Tudo conhecia a avó, tudo sabia que a avó tinha essa ferida braba. E todo mundo ali, daquela cidade, que é cidade pequena, todo mundo conhecia ela. E quando todo mundo viu ela curada, veio perguntar a ela o que foi. E ela falou
Foi essa moça aqui. Foi a minha nora que curou minha perna. Com uma reza só. Então, para vocês não é diferente, gente. Traga seus exames, traga o que você tiver em seu corpo. Você vai ver que você vai ficar curado. Quem tem problema mental, que dá crise, que cai, se bate no chão, escuma, porque tem várias crises, porque eu já rezei em gente com várias crises, de 3, 4 dias nos hospitais e não passava crise. Eu já curei gente assim. Nunca mais deu crise. Senhora e senhor, moça que dava crise, desmaiava na escola, desmaiava em casa, a mãe, mas o pai não sabia o que fazia. E quando ela trouxe essa moça aqui, eu curei ela, nunca mais deu. Tem mais de 4 anos que essa moça teve uma crise. Igual meu menino, que é especial. Ele dava crise, 3, 4 dias, eu ficava no hospital com ele. Ali no hospital de criança, aqui em Goiânia. E quando eu cheguei com ele, que ele passou 3 dias, veio passar a crise dele 3 horas da madrugada. Já ia fazer 4 dias que eu estava com ele lá. Ele só o branco do olho. Esse especial que eu tenho de 15 anos. E aquela crise não passava. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei, agora eu vou entrar. E eu entrei. Meu irmão de Luiz, chamei ele para ele fazer essa cirurgia no meu filho. No cérebro, que ele dava crise, se entortava e não passava. Até no doutor, o médico não sabia fazer o que poder fazer. E ele tem todos os documentos, todo o exame que é problema mental. Falta oxigênio no cérebro. E quando eu rezei, meu filho, que assim que eu cheguei do hospital, no outro dia, eu peguei meu filho, sentei no sofá e peguei a rezar, pedindo meu irmão de luz que fazesse a benção ali naquela hora, que nunca mais deixasse eu ir para o hospital com esse filho, passar noites e noites sentada numa cadeira, e meu filho morrendo em cima de uma cama, no meio dos médicos todos. Doutor e doutor. Dava injeção, dava aplicação, nada, só no soro. E eu falei para meu irmão de Luiz, desce, usa minha mão, e eu vou rezar em meu filho, topando na testa dele até nos pontas dos pés dele. Tá aqui para quem quiser saber, meus vizinhos tudo. Tá aqui meus filhos, tá os outros que sabem que nunca mais deu essa crise, meu filho. Nunca mais. E outra, ele não toma remédio que nem ele tomava. Eu cortei o remédio dele todo, mas quem cortou foi meu irmão de Luiz, que ele é doutor. Sua criança tá sã. Ele só é especial, mas tá sã dessa crise. Nunca mais vai dar. E nunca mais deu. O pai dele, que é separado, deu. Ele sabe muito bem. Ele fala, por que o Rafael não tem essa crise mais? E ali eu não contei de nada para o pai dele. Fiquei calada. Porque já não faz parte da minha vida. É eu e eles dois. E Deus e meus orixá. Meus irmãos de luz. É tudo para mim. Para os outros que sabem. Os outros que vêm aqui morrendo e eu curar. A minha vizinha deu um canso no rosto. 3 caroços. Já estava grande, mais de um caroço de 1000. No tamanho do caroço de 1000, já estava maior. E ali, quando eu descobri que ela estava com esse câncer, eu fui diretamente lá. Quando eu cheguei lá, o rosto dela estava assim, vermelhão, com 3 caroços grandes. Já estava com a cirurgia marcada. Eu falei, se ela fosse cortar o rosto, ia cortar a bochecha do rosto todo. Eu falei, a senhora não vai fazer essa cirurgia. Quem vai fazer agora
é Deus e meu irmão de luz. A senhora acredita? E ela está indo para a igreja dos crentes. Ela disse, eu acredito. Porque eu sei que você faz cura de muita doença. E o câncer que está em mim, a senhora vai curar? Falei, vou curar agora. Eu curei ela na segunda-feira, umas 9 horas do dia que eu fui lá. Na sexta-feira que vinha, ela já estava com a cirurgia marcada. E ali eu pedi para o meu irmão de luz fazer aquela cirurgia sem cortar o rosto dela. Sem cortar e sem ir para o doutor da terra. Somente ele. E ele, o rosto desinchou, de tarde já estava desinchado, já tinha passado o vermelhão, os caroços foi sumindo. Na segunda-feira, 9 horas do dia. Quando foi na quarta-feira, não tinha mais caroço. Ela voltou no médico, eu pedi para ela ir no médico. Como estava marcada a cirurgia dela. E ali, naquela hora que o médico bateu o raio-x, aquele coisa, ultrassom, para saber aonde que estava certo o caroço que ele ia abrir para tirar. O biópsia já tinha pedido até um pedacinho da carne dela para fazer lá em São Paulo. E ali, quando aquele médico bateu o raio-x, ultrassom, perguntou, não tinha mais caroço para tirar. Não tinha mais caroço para tirar, gente. Gente, não tinha mais caroço. E ali, ele perguntou a ela o que aconteceu naquela hora ali. Ela disse, foi uma senhora que rezou em mim. Ela não negou. Ela falou a verdade. Foi uma senhora que rezou em mim, que eu não sinto mais doer, nem caroço, e estou comendo muito bem. Ela não podia nem comer, que era torta. A boca e o olho, fechou o olho dela. O olho dela tão inchado que estava, tão inflamado, que fechou o olho. E a boca torta, de tanta inchação. O nariz dela ficou assim, todo tosto, de tanta inchação. E ali, ela chorou de alegria na quarta-feira. Ela toda hora se olhava no espelho. Ela botava a mão, cadê? Já não tem mais. A filha dela, que é advogada, falou, parabéns. A senhora curou minha mãe. Esse favor eu vou dever pelo resto da minha vida. Eu falei, desse câncer você não morre. E nem vai fazer sua cirurgia. Quem vai fazer é agora eu. É meu irmão de luz que faz, que ele opera qualquer tipo de doença. E ficou curada para sempre. Tá ela aqui para falar para vocês, para ter toda certeza. Porque tem muita gente que fala, que opera, que faz isso e aquilo. Talvez seja, porque eu não duvido em a unidade dos outros. Mas, por aqui, que eu conheça, e milhares de gente também já falou isso para mim, somente eu. Não sei se tem em outros lugares, porque eu opero invisível. Então, ou tudo ou nada para mim. Se eu sou isso, eu sou isso. Se eu não sou, eu não sou. Então, se vocês não é diferente, eu quero que vocês venham. Se eu não operar seu câncer, se eu não operar a sua doença, não me chame mais Alaide. Eu não me chamo Alaide. Porque aqui eu não tô com papo furado nem nada não. Aqui eu não tô brincando com a vida de ninguém. E nem pelo menos saúde. Pode ser qualquer idade. Então chega pra cá e venha se cuidar enquanto tem tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Fica com Deus, todas as pedras preciosas. Que Deus protege todos vocês. A mim, por cá. Eu sou a mulher mais feliz do mundo. Com Deus e meus irmãos de luz. Tudo com eles.
nada sai eles. Porque de tanta benção que eu já fiz, cuidando de gente doente, se eu falar, um dia ainda é pouco para todos vocês. A minha casa é humilde, eu sou humilde, bastante humilde, graças a Deus, porque a humildade é aonde todos, a humilde, está com Deus, junto com os irmãos de luz, que opera invisível. Fica com Deus, que até amanhã, que Deus quiser, e Ele vai querer. Milhões de beijos para vocês. Pense o que eu estou falando, coloque no caderno e vem para cá, para curar vocês também.